Fala, amantes de negócios, tudo jóia, tudo certo com vocês? Hoje eu vou falar sobre esse assunto aqui, ó. No caso, sobre um assunto relacionado a finanças dentro desse seriado, tá? E vou apontar já para vocês aonde que estão esses tópicos no seriado e vou começar a desenrolar. Primeiro, a primeira cena vai ser no episódio 8 da segunda temporada, no final dela, tá? Onde o professor pega e fala o seguinte com a inspetora Murillo: tudo o que estamos fazendo você acharia normal se fossem outras pessoas. Fecha parênteses, aí abre parênteses, continua um pouquinho mais para frente. Em 2011, o Banco Central Europeu criou 171 bilhões de euros e nada. Em 2012, 185 bilhões de euros e nada. Em 2013, 145 bilhões de euros. Sabe onde foi parar? Nos bancos. Fecha parênteses. Essa foi a fala do professor para a inspetora Raquel. Aí, logo depois disso, ela voltou a ficar aí do lado dele. E aí, um pouco mais pra frente, no episódio 5 da terceira temporada, é curioso uma parte ali que a Nairobi tá transformando as barras ali em líquido e depois em pó. E aí o governador pega e fala para ela que aquilo lá vai ter consequências. E daí a Tóquio continua, tudo tem consequência. E daí eu quero fazer um pouco essa ligação, tá? Em questão de consequências e voltando ali as primeiras falas do professor quanto à impressão de moeda através do próprio Banco Central e distribuição depois para os bancos. Isso realmente acontece, podem pesquisar caso vocês não saibam. Mas isso é um fato, tá? E vamos falar um pouco sobre isso, né? O que seria, quais as consequências normalmente causadas, enfim, vamos lá. Bem, essa é uma prática comum, tá? Realizada por todos os bancos centrais do mundo. Isso acabou definitivamente no acordo de Bretton Woods, mais ou menos assim que se pronuncia, assim que se fala. Quando o presidente dos Estados Unidos acabou cancelando aí antes o dinheiro do Banco Central era lastreado em ouro, então você podia tanto deixar como retirar a quantidade equivalente, seja em dinheiro ou seja em ouro. Hoje já não é mais assim, tá? Na verdade faz um bom tempo aí que não é mais assim. E quais as consequências disso? O que pouco se fala. Eu já fiz algumas postagens relacionadas a isso lá no início do meu Instagram, falando sobre dinheiro, falando sobre moeda, tá? E o que é o dinheiro, por exemplo? Assim como nessa época onde ele era lastreado, onde ele era equiparado aí, você já faz uma base que ele servia para troca. Ele podia ser trocado tanto em ouro como em dinheiro, tá? Então o dinheiro ele é isso, ele é uma ferramenta de troca, onde ele surgiu a partir de uma necessidade, onde antes, através de escambo, era troca de produto por produto ali, e começou a ter problemas nesse meio, nessa troca, né? Digamos que um tinha maçã, o outro tinha pera e o outro tinha ovelha. Quantas maçãs eram necessárias para se ter em troca de uma ovelha, tá? E se o cara da ovelha quisesse, tipo, uma maçã só, o que ele ia dar? Uma lasca do casco? Enfim, então tiveram problemas e a gente foi adaptando, administrando isso e foi virando vários tipos de produto, várias outras coisas já foram considerados dinheiro, como aqui no Brasil, por exemplo, café, açúcar, tabaco, enfim, e mundo afora a gente tem N exemplos, até chegar ao papel, né, que sempre tentaram fazer aí papéis dificilmente de se falsificar para tentar deixar ele com uma certa exclusividade, servindo exclusivamente como um meio, uma ferramenta de troca universal, pelo menos regionalmente.
Aí vamos lá sobre essa questão da impressão do dinheiro. O que acontece, qual que é o problema nisso? Antes do problema, vamos lá de por que fazem isso. A impressão, normalmente, ela vem por alguns fatores. Às vezes, uma tentativa de aquecer a economia, então libera dinheiro para os bancos, literalmente isso. Só liga a maquininha lá, imprime dinheiro, ou hoje em dia só coloca ali alguns dígitos no computador e isso vira um dinheiro, um crédito para o banco. Aí então o banco vai começar a fornecer empréstimos, vai começar a distribuir aquele dinheiro dentro da sociedade. E a gente sabe que, infelizmente, mas acontece que, em média, universalmente, isso não é lá muito bem feito. Nem todos têm esse direito, conseguem a mesma facilidade, o mesmo acesso para esse dinheiro fresco, tá? Porque futuramente ele vai ter um peso para a sociedade e principalmente para as pessoas não bancarizadas, quem não tem conta em banco, e ele vai acabar chegando em forma praticamente de um certo imposto, tá? Você vai entender. Então vamos lá, por quê? O que seria esse lado negativo de ter dinheiro no mercado? Tá? Se fosse fácil assim, se isso fosse certo, se isso não tivesse problema, não tivesse prejuízo, não teria o porquê de simplesmente não imprimir dinheiro a rodo e vai entregando para todo mundo ganha dinheiro todo dia, ninguém precisa mais trabalhar e tá tudo certo. Porém, como eu falei, o dinheiro ele é só uma ferramenta. O dinheiro ele não é um bem, ele não é um valor, ele não agrega valor. O que realmente tem valor, o que realmente é produção, é a produtividade das pessoas. Literalmente, a produção. Seja a produção ali de algo de comer, de algo de vestir, de beber, de locomoção, tecnologia, tá? Isso são bens, isso são valores, isso tem valor agregado. Ou seja, até mesmo um serviço. De passar um conhecimento, passar uma comunicação, eu ir lá e fazer uma manutenção no seu portão, por exemplo, ou afins, né? Ou seja, a sociedade em si, produzindo e prestando serviço, ela tem e produz valores, bens, produtos consumíveis, serviços prestados. E o dinheiro, como uma ferramenta, ele vem para facilitar esse jogo de troca, esse jogo de cooperação de serviço, cooperação entre essas produções. Mas agora vamos lá para uma outra comparação, para você ter um pouco mais essa noção de valor, em valer mais ou valer menos. Todo mundo está cansado de ouvir, por exemplo, aquela historinha de água no deserto. Uma água no deserto, ela com certeza tem um valor agregado imenso, né? Porque é difícil, você não encontra água em abundância no deserto e provavelmente a sua sede, a sua necessidade em cima daquilo vai ser muito grande. Então, se você tiver um caminhão ali de dinheiro para trocar por 1 litro de água, consequentemente, dependendo da ocasião, muito provavelmente você vai trocar, ou que seja uma barra de ouro, você vai trocar isso por água, ou seja, ela tem ali um valor agregado muito alto naquela condição. Agora, se você vai do lado de um riacho vender uma água, sendo que aquele riacho é puro, você está direto de uma nascente, direto de uma fonte, provavelmente vai ser muito difícil você vender aquela água e se vender com certeza com valor agregado muito baixo. Afinal, aquele bem ali naquela ocasião, ele tem abundância. E aí que está o segredo, na abundância. O papel moeda em si, com muita abundância no mercado, mesmo que seja para usar para esses outros meios e ter uma ligação ali como uma ferramenta de troca na produção, na produtividade ali da sociedade, se a abundância dele é grande, a gente vai precisar de mais, consequentemente, para ajustar dentro daquelas trocas. Uma mesma Coca-Cola que antes valia R$5, hoje está valendo R$7, R$8, R$12, entendeu? É por conta, basicamente, dessa abundância no mercado. E o nome técnico dado a isso é a famosa inflação.
tá? Ela tem, lógico, tem outros fatores que ajudam, que produzem a inflação em si, como a própria produtividade da sociedade, né? Mas também um dos fatores principais é isso, é a criação, é a abundância do papel moeda, é a abundância de dinheiro em circulação na sociedade. Então vamos lá, resumo do vídeo. Chegar na dita cuja inflação. Tudo tem consequência. Impressão de moeda, impressão de dígitos sem precedentes, isso acaba ocorrendo na inflação. Qual que é o problema da inflação? As primeiras pessoas a terem acesso àquele dinheiro em abundância vão pegar aquele dinheiro e vão começar a comprar, vão começar a introduzir ele na economia de forma convencional ali, tranquila, como se nada tivesse acontecendo, pois os preços estão normais, balanceados como ontem. Ao passar do tempo, a economia sentindo que aquele volume ali de crédito, aquele volume ali de dinheiro está com uma abundância maior, naturalmente as coisas vão começar a subir de preço, porque tem mais dinheiro para trocar pelo mesmo tanto de produto, ou às vezes até menor ainda. Isso faz com que precise de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Ou seja, se nesse meio tempo você tiver R$100 guardado, com o passar do tempo, esses R$100 que comprariam um fone de ouvido, hoje você vai precisar de R$120, R$130 para comprar aquele mesmo fone de ouvido que ontem custava R$100, porque tem mais dinheiro no mercado e é provavelmente a mesma quantidade de fone de ouvido no mercado. Então, quem sofre com isso, pensando em consumo ali básico, quando a gente vê as coisas subindo ali no mercado, as pessoas de classes mais baixas, menos abastadas, porque eles quem vão ter, por último, se tiverem o acesso àquele crédito no mercado, vão estar recebendo ali o seu mesmo salário de sempre, para comprar as mesmas coisas de sempre, que com o passar do tempo estão subindo cada vez mais de preço, tá joia? Mas por hoje é isso, espero que tenham entendido o que é inflação e qual que é o problema disso, entendido também que tudo tem consequências e entendido que a moeda, o dinheiro, ele é só uma ferramenta de troca.